Olá, como é bom estar de volta, né? Estou de volta para esse capítulo número 12 do Descomplicando a Estética. Para quem escutou o nosso programa da semana passada ou acompanhou nossas redes sociais, deve ter percebido que eu fiquei de fora do programa sobre estrias, mas foi por uma boa causa, né? Que a gente contou com uma convidada muito especial, que era a Ana Spielmann. E o pessoal deve saber que a gente não tem muitas capacidades técnicas, né? Muitas coisas profissionais para fazer a gravação, então a gente queria evitar qualquer problema técnico que pudesse estar tirando o tempo importante que é o da Ana, né, Cris? Olá, pessoal. É verdade, né? Quem viu eu, Ana, a gente acabou dominando por aqui, né? Em funções técnicas, deixamos o Gabriel um pouquinho de fora, mas saiu um programa bem legal, um bate-papo bem interessante a respeito das estrias. Mas eu estou muito feliz com o retorno do Gabriel, ainda mais hoje, com um assunto tão interessante, tão importante para o nosso negócio, tá? E eu já antecipo, eu amo trabalhar com esse método aqui na Bio, e já estou vendo ótimos resultados desde que implantamos. Conta lá para nós, Gabriel. Eu só espero que o programa não fique muito longo, né? Bom, mas qualquer coisa, se o pessoal achar que ficou muito longo, a gente corta ele em duas partes, enfim, a gente vê como fica melhor. Mas hoje a gente vai falar de uma técnica que eu gosto muito, eu recomendo e eu aplico em todos os negócios que eu trabalho, né? E é impressionante como ela ajuda a aumentar as vendas e o relacionamento com os nossos clientes. E não se preocupem que o que eu vou explicar aqui não é uma técnica espetacular, inovadora, como outras que vocês já devem ter visto por aí, mas que no fundo são readaptações ou reformulações de processos já existentes, né? Mas ela é sim espetacular, é maravilhosa, é muito eficiente, mas ela existe desde 1898 e foi adaptada em 1924. Eu estou falando aqui do funil de vendas, o famoso funil de vendas, né? Antes de entrar diretamente já em explicar como funciona a ferramenta, os processos e tudo mais, eu preciso dar alguns dados para que a gente entenda bem como é que funciona o funil e de onde ele vem, para que a gente consiga fazer algumas adaptações depois também e melhore o processo dele no nosso negócio. Então, em 1898, como eu comentei antes, um senhor chamado Elias St. Elmo Lewis criou o modelo AIDA, que buscava mapear a trajetória de um cliente desde que ele se interessava numa marca até a venda do produto ou do serviço dessa marca, né? E o AIDA, ele representa o primeiro A para atenção, né? Quando o cliente descobre a nossa marca e chama a atenção dele. O I é de interesse, que é quando o cliente mostra interesse no nosso serviço, no nosso produto. O D de desejo, quando o cliente demonstra que tem vontade de comprar o nosso serviço. E o último A de ação, quando o cliente realmente já age e realiza a compra. E bom, por que eu estou comentando? Justamente por isso, porque esse modelo foi o que precedeu o funil de vendas, né? E ele deve ser entendido para que a gente possa explorar ao máximo essa nova ferramenta e também adaptar ela ao nosso negócio. Então, em 1924, pela primeira vez, o William Townsend ele propôs a mudança no AIDA, né, e passou a usar ela como um funil no livro dele que se chama Bond Salesmanship. E aí, claro, passou a usar como funil, ou funil de cliente, funil de marketing, funil de compras, tem, enfim, vários nomes ali que a gente encontra se for fazer alguma busca, né? E aí a pessoa deve estar pensando, ok, então a gente vai usar uma ferramenta de 1924 e isso vai aumentar as vendas do meu negócio, né? E é isso mesmo, por incrível que pareça, a maioria dos negócios de estéticas com os quais eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos não conhecem ou pelo menos não usam essa ferramenta e consequentemente não fazem ideia do quão poderosa ela pode ser, Cris. Isso é verdade. E pessoal, ouvindo toda essa explicação do Gabriel, eu parei para pensar na infinidade de cursos que ficam pipocando na nossa tela, seja no Instagram e tudo mais, como se propondo como métodos infalíveis para venda, atração e fidelização do cliente. Tem uns 10 mil em 3 dias, aquele monte de blá blá blá, né? Daí, claro, isso daí acaba chamando a tua atenção, e quando tu entra no link para ver o vídeo explicativo, tu percebe que não passa realmente desse processo todo do funil de vendas. Claro que em outras épocas, você, enfim, a gente acabaria entrando nesse jogo, né, comprando esse serviço, porque afinal, quem que não quer vender, fidelizar o cliente e manter o bom fluxo da clínica, né? Todo mundo quer isso, todo mundo quer o sucesso do seu negócio. Mas conhecendo e implantando o funil, você consegue isso. Não é nenhum milagre, como a maioria propõe, né?
Eu digo, são aquelas novas, as reinvenções da roda. O pessoal adora reinventar a roda e batizar ela, botar um outro nome, né? Mas então, não é milagre o funil de vendas, ele é uma organização e é constância das ações, entendendo em que etapa o seu cliente vai estar e movimentando ele dentro do funil conforme os contatos que forem feitos. Sim, constância principalmente, né? E saber que não é de um dia para o outro que as coisas vão acontecer. É um trabalho realmente como de formiguinha, digamos. Inclusive, o processo de vendas, ele tem se transformado cada vez mais em algo muito impessoal, né? Se a gente for começar a pensar, são vários exemplos que a gente tem hoje onde a gente faz um pedido sem ter qualquer interação com outra pessoa. Se a gente for pedir uma pizza, por exemplo, pede com uma aplicação, ou comprar um produto da China, entra no AliExpress e chega direto na casa. Assinar uma assinatura de filmes ou de música, por exemplo, também. E o que acontece com a estética? Bom, a estética é muito diferente porque a gente tem e precisa do contato com o cliente. A gente realiza um serviço que envolve contato com outra pessoa e em alguns casos, e na maioria dos casos, a gente precisa fazer uma avaliação inicial ainda desse cliente ou desse paciente para entender qual é o melhor tratamento para essa pessoa. Então, como é que eu faço para que essa pessoa chegue até o meu estabelecimento e compre o meu serviço? Bom, a ferramenta do funil de vendas é essencial para atingir não só esse, como outros objetivos também. Mas antes de entrar nos processos, né, de cada etapa do funil, quero conceituar um pouco o que é o funil com palavras simples, digamos. O funil nada mais é que um processo de classificação de clientes em etapas, onde cada uma delas gera uma ação ou ações que buscam levar esse cliente para o final do funil, que é quando se concretiza a venda. A quantidade de etapas de classificação vai depender de cada negócio e de como vocês queiram abordar esse cliente. Por isso é importante que a gente entenda esse conceito para poder fazer as adaptações necessárias ao sistema e poder aproveitá-la ao máximo, né? Entretanto, claro, existem algumas etapas que são consideradas padrão, digamos, né? Padrão entre aspas, porque hoje em dia já não tem nada que é muito padrão, mas eu vou nomear elas aqui, que é a prospecção, a qualificação, apresentação, maturação, negociação, fechamento e pós-venda. A gente vai entrar em detalhe em cada uma delas. E para os casos de estética, eu gosto de fazer uma modificação aqui e adicionar o procedimento ou o tratamento, e a gente já vai abordar em detalhe também essa mudança. E é importante a gente salientar aqui também que essas etapas não precisam ser seguidas à risca por vocês. Elas podem e devem, inclusive, ser adaptadas ao negócio de vocês. Pode ter um funil mais enxuto, né, eliminando algumas etapas, onde seja mais rápido o processo, ou um funil maior adicionando outras etapas. Ou, inclusive, modificar alguns parâmetros das etapas existentes, né? O importante é que vocês consigam adaptar isso da melhor forma para o negócio de vocês. Por exemplo, com a crise, inclusive, tinha casos onde clientes, a gente não sabia como classificar eles. Por exemplo, um cliente gestante. A gente não vai poder, ele não tinha como fazer nenhum tratamento no momento e não ia poder fazer um tratamento por, não sei, 9 meses, 8, 9 meses. Ou talvez mais. Então a gente teve que criar uma etapa onde a gente colocou pessoas inativas, digamos, onde a gente colocava essas pessoas lá dentro dessa etapa para não estar fazendo contato com uma pessoa que a gente sabe que não, né, não vai ter interesse nesse momento. Claro, até não é. A gente pode fazer algumas coisas em gestante, mas a gente tem todo um cuidado e é uma fase que elas acabam priorizando ali a gestação e não fazem nada. Mas não quer dizer que daqui a um tempo a gente não possa retomar o contato com esse cliente, né? Então, deixa ele lá quietinho dentro do nosso funil que logo a gente retoma. E realmente na estética nós temos o contato olho no olho, o contato físico, e sem contar toda a terapia que nós acabamos fazendo em muitas das sessões, né? Mas isso pode ser muito usado, pode ser usado a nosso favor, como um diferencial nessa questão do ouvir, porque hoje em dia é tudo tão automático, tudo tão robotizado, que as pessoas têm necessidade de serem ouvidas, de falar e serem ouvidas, né? E quem que não gosta de um atendimento cortês? Quem que não gosta de ser ouvido? Todo mundo, né? Todo mundo tem uma queixa, alguma coisa, e se encontra alguém que o escuta, deu, tá feito. E não é à toa, então, que nós temos dois ouvidos e uma boca, justamente para escutar mais do que falar. E já que nós temos um negócio mais pessoal, como aproveitar o funil e fazer com que o cliente chegue até o final dele, né? Como é que faz com que ele chegue? É na prospecção. Nós temos muitas formas de fazer isso, porque eu acredito que ninguém aqui só fique transitando de casa para o trabalho e vice-versa, sem conversar com ninguém pelo caminho, né? Volta e meia a gente encontra algum conhecido, enfim, e uma conversa acaba fluindo.
Então, esses momentos, eles devem ser usados para prospecção do cliente. A ida no mercado, a ida na academia, todos são momentos de falar o que você faz. Se você não se apresentar, ninguém vai saber quem é você e com o que você trabalha. Então, apresente-se. Claro que não precisa ser o chato que domina as conversas, né? Que toma conta de tudo. Mas quando aquela pessoa perguntar o que você faz, explique a ela. Quando ela demonstrar interesse no assunto, fale sobre ele. Claro que eu não estou dizendo para ficar fazendo uma consulta no meio da rua, né? Mas nós podemos ser atenciosos e chamar essa pessoa para tomar um café, onde que a gente pode estar explicando com maiores detalhes e total atenção a ela sobre o serviço, sobre o nosso trabalho. Nós não podemos ficar simplesmente esperando que somente o cliente chegue até nós. Nós precisamos chamar a atenção deles. Eu acabo me empolgando, eu vou falando e dando uns exemplos e me adianto, acho, um pouco no assunto, né? Mas o Gabriel ele vai explicar tudo direitinho aqui para você sobre o funil. Até não tava pensando aqui em não ser o vendedor chato também, né? Tem que cuidar isso nas etapas do funil. Mas vamos lá, vamos passar para as etapas então e comentar um pouquinho sobre elas e ver como a gente pode ir aplicando isso no nosso negócio. A primeira etapa do funil, como eu comentei antes, né, é a prospecção, que a Cris já estava comentando antes, inclusive, que é a etapa de busca de clientes, de ser conhecido frente ao cliente e que ele também conheça o nosso negócio e os nossos serviços. Tem infinitas formas de fazer isso, não sei se infinitas, né, mas tem muitas formas de fazer isso, algumas grátis, outras pagas. E aí depende do orçamento que a gente tiver. Atualmente a gente tem as redes sociais como grandes aliadas na hora de criar e divulgar um negócio, porque além de grátis, elas geram um engajamento importante com a nossa marca, fazendo com que as vendas ocorram com o menor esforço. Também tem os métodos tradicionais, rádio, revista, enfim, tem que ver a estratégia de marketing de vocês para fazer essa atração. O importante aqui é conseguir o máximo de dados possíveis do cliente para que vocês possam entrar em contato depois na seguinte etapa, que é a qualificação. Então, a gente precisa pelo menos ter o nome da pessoa e uma forma de contato para poder fazer essa classificação depois e saber se ela realmente qualifica ou não para o nosso serviço, né, Cris? Claro, claro. É notório que a gente vive na época das redes sociais, sim, existe o rádio, existem as revistas, são mídias pagas, né? Mas a gente tem ali Twitter, YouTube, a gente tem Facebook, Instagram, que a gente vai estar utilizando de forma gratuita, né? Em qualquer lugar que você vai, se você parar e observar, tem uma pessoa que está conectada, e eu vejo muito mais as pessoas no Instagram e olhando os stories, principalmente, né? Então, as redes, elas devem ser usadas para divulgação do trabalho, a gente pode estar fazendo alguns posts educativos, de conscientização, de cuidados, de estética, fazer os stories, gravar vídeos. Até as pessoas podem chegar e me dizer assim, mas eu odeio aparecer, Cris. Então comece a gostar e perceba a diferença nos números de visitas no seu perfil e também do seu negócio. Tu tem que dar cara ao seu negócio. As pessoas se conectam com pessoas, então não vão se conectar com a sua marca, ela tem que saber que está por trás da marca. E outro ponto que nós podemos aproveitar é o famoso boca a boca do cliente, né? Sempre dar o nosso melhor, dar a nossa atenção total durante o atendimento, desde da avaliação até o procedimento em si, ouvir o cliente, mostrar a solução que o nosso trabalho pode trazer a ele, é certeza de cliente satisfeito e que vai acabar nos indicando. O boca a boca também é uma técnica muito antiga, mas ainda muito, muito eficiente. Talvez uma das melhores formas de marketing que a gente tem. Eu também não era muito fã de aparecer, para ser bem sincero, mas agora eu tô começando a gostar e vocês podem ter visto que eu comecei a botar minha cara ali um pouco no Instagram também, para que vocês conheçam quem que tá por trás dos podcasts também, né? Mas vamos para a etapa seguinte, que é a qualificação. A etapa de qualificação é onde a gente começa a usar os dados coletados no passo anterior, né? Para procurar entender se esse lead, ou na verdade esse possível cliente, tem as características necessárias para ser nosso cliente ou não. Ou seja, a gente precisa qualificar ele para saber se vale a pena investir recursos e esforços nesse contato. Porque, por exemplo, vamos dizer que a gente fez a nossa prospecção e a gente descobre que vou dar um exemplo mais central para a gente ter uma ideia, né? A gente tem um estabelecimento em São Paulo. E aí a gente descobre que o cliente que a gente prospectou mora em Salvador, na Bahia, a probabilidade que ele viaje até São Paulo para fazer um tratamento com nós é praticamente nula ou muito pequena, né? Então,
por mais que a gente tenha vontade de abraçar todos os clientes que a gente prospectou, a gente tem que qualificar eles e dosar os recursos e os esforços que a gente vai fazer para ter melhores resultados nessa etapa. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, porque não é assim que funciona aqui no funil. Vocês podem classificar eles como uma etapa, não sei, diferente e depois trabalhar adiante, se é que é o interesse da empresa, mas essa etapa inicial é qualificar os clientes que são realmente aptos e podem gerar negócio de forma mais rápida. Cara, você estava falando e estava lembrando aqui de um exemplo. Uma vez eu fiz um trabalho com uma digital influencer, né? E daí começou a aparecer gente nova, uma pessoa me perguntando tal a respeito de procedimentos. Quando eu fui ver, ela era lá de longe. Óbvio que ela não ia vir fazer serviço e estava querendo tirar todas as dúvidas, né? Não fui mal educada com ela, mas eu disse, olha, seria interessante que tu consultasse então uma clínica próxima de ti e tirasse pessoalmente todas as suas dúvidas, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem, né? Disso de não atirar para todos os lados. E eu brinco, então, que com o tempo nós vamos desenvolvendo um faro para os clientes que realmente vão fechar com a gente, para os que estão aí só de especulação e para aqueles que é certeza de dor de cabeça, sendo melhor, então, a gente não atender, tá? Porque não há dinheiro que pague a dor de cabeça, né? Mas como nós podemos fazer essa seleção através da conversa? Se a pessoa entrou em contato por algum tipo de chat, pelo WhatsApp, é interessante procurar ter uma conversa inicial para fazer um pré-conhecimento, saber ao máximo quais as necessidades, quais são os objetivos dessa pessoa, por que ela entrou em contato conosco, o que ela busca, né? Quando você conhece o teu negócio, você vai saber também fazer essa pré-seleção. Eu sei que no início a gente fica naquela gana de atender, tem que atender todo mundo, qualquer pessoa que aparecer, né? Porque a gente tem os custos, tem as contas para pagar, tem o investimento. Mas vocês podem ter certeza que em muitos casos é melhor a gente acabar encaminhando para outro profissional do que acabar se incomodando. Esse teu exemplo é bem clássico, inclusive, porque tá aí perdendo tempo e recurso que ele podia estar investindo em outro cliente que realmente está, não sei, perto de ti e realmente vai investir ou vai gastar no teu negócio, né? Mas vamos para a terceira etapa do funil, que é a apresentação. A apresentação é o momento de explicar todas as características do serviço que você oferece, né? Basicamente isso. O objetivo é que o possível cliente termine essa conversa com vocês com o mínimo de dúvidas possíveis com relação ao tratamento que ele vai realizar e, idealmente, durante esse processo, além de informar, a gente procura aproveitar esse espaço para conduzir já a pessoa a um fechamento exitoso, explicando principalmente os benefícios e as vantagens que ela vai ter se optar pelo nosso serviço. Para a estética, eu gosto de fazer outra adaptação no funil aqui já, que eu acho importante, né? Que além de apresentação, ela se transforma em consulta ou avaliação, porque normalmente é o melhor momento que o profissional de estética tem para falar dos seus serviços é na etapa de usar a etapa de qualificação, né, para convidar o possível cliente para uma consulta ou uma avaliação, onde, como a Cris sempre fala, que de uma boa anamnese, a gente recomenda o tratamento mais indicado para essa pessoa, né, Cris? Claro, Gabriel, isso mesmo. A apresentação é a nossa consulta. Eu nem vou entrar na questão dela ser ou não ser cobrada, pois cada profissional ali deve mensurar o que cabe na sua realidade, tá? Mas tempo é dinheiro, a gente já falou a respeito disso, e tu tá dispondo o teu tempo e os teus recursos para o atendimento dessa pessoa. Então, na minha opinião, ela deve ser cobrada, nem que seja abatida posteriormente. Mas como eu comentei há pouco, o que a gente deve fazer é aproveitar esse tempo para ouvir tudo que o possível cliente tem a nos dizer. Não aproveitar o gancho de alguma situação que ele fale para a gente acabar emendando uma história a nosso respeito que ele não quer saber disso, não tem nada a ver. O cliente chegou até seu espaço para ser ouvido e não o inverso. Então, procure fazer algumas perguntas abertas para colher o máximo de informações. Lembrem que o seu ser humano, ele gosta de se iludir e contar mentira para si, né? Então, quando a gente perguntar, você se cuida? Pode esperar para ouvir um sonoro, sim, eu me cuido, né? Só que se tu vai aprofundar essa questão, tu vai ver que não é bem assim. Ainda mais as mulheres, elas, sim, eu me cuido. Não, mas ontem eu tive aniversário, eu comi bolo. Mas hoje eu comi tal coisa. Então, tu acaba pegando elas pelo pé, assim, elas acabam se entregando.
E quando nós colhemos o máximo de informações e nos mostramos dispostos a ajudar esse cliente, quando ele vê que nós temos a solução para a dor, digo dor entre aspas, né, a solução para o problema que ela vem apresentando, a dor, o problema que trouxe ela até nós, é certeza de um fechamento. O preço é a última coisa que o cliente vai perguntar. E se você mostrar o valor, todos os benefícios que ela vai ter contratando o teu serviço, antes disso, ela não vai acabar chiando pelo preço. Realmente, se a gente agrega valor ao nosso processo inteiro de vendas, né, o preço realmente acaba ficando em segundo plano. Mas vamos para a quarta etapa do funil, que é a maturação. Na maturação, normalmente a gente coloca clientes que, por exemplo, vieram para consulta e não apareceram mais, que é normal também. Tem clientes que a gente foi na consulta, avaliação, encaminham para o fechamento, mas tem outros que vão dizer, eu tenho que pensar, né, e aí acaba caindo no esquecimento, e essa é a ideia que a gente não pode ter, né, não pode acontecer isso de cair no esquecimento e não voltarem nunca mais. O grande segredo dessa etapa, na verdade, é classificar esses possíveis clientes para poder fazer um acompanhamento próximo da situação de cada um. Manter contato constante para saber o que está impedindo essa pessoa de tomar a decisão e entender se existe alguma coisa que a gente possa fazer para facilitar esse processo, né? E aqui vale usar a criatividade, enviar materiais novos, comentar sobre alguma promoção que a gente tiver vigente, se a gente trabalha com promoção ou não, não sei, criar uma forma de teste do serviço, digamos, oferecer condições de pagamento, mostrar uma projeção de benefícios que ela teria com o serviço de vocês. O intuito é manter esse possível cliente interessado e que, se possível, ele volte até vocês para uma negociação dos termos, né? E é impressionante, inclusive, pensando agora na parte de maturação, a quantidade de negócios que estão no mercado e trabalham de forma assim, né? Eu fiz a minha parte, expliquei tudo direitinho, mostrei os benefícios, agora, se a pessoa quiser, ela que volte, né? E claro, aí com esse pensamento, a gente chega no final do mês arrancando os cabelos, porque tá com os números no vermelho, a gente não tem a quantidade de clientes suficiente para fazer com que o negócio se recupere. Então, a maturação, na verdade, nesse ponto, ela ajuda bastante em manter o interesse do cliente e conduzir ele até o final do processo do nosso funil, né, Cris? É verdade. Todo mundo acho que tem alguns casos de clientes que vêm para uma consulta e a gente não consegue captar qual o motivo do não fechamento, e até em contatos posteriores que a gente faça com essa pessoa, fica difícil uma conversa, elas não dão abertura. Porque às vezes as pessoas até acabam não respondendo, né? Tu visualiza a mensagem, não atende a ligação. Enfim, a gente tem esses casos que é complicado. Mas até perguntar diretamente ao cliente por qual motivo ele não contratou o nosso serviço é importante para a gente ter um feedback para possíveis melhorias, né? A pessoa não fechou porque não gostou da estrutura da clínica. Tem algo que possa ser melhorado nesse sentido? Ela não gostou da forma como foi abordada e recebida. Como a gente pode estar melhorando esse aspecto? Então, sempre ouvir e ver se há alguma informação para que a gente possa evoluir é muito válido. Quanto a fazer o contato constante, vale enviar para essas pessoas algumas dicas de cuidado, alguma dica de produto, ou, enfim, postar, né, fazer vídeos de educação estética sobre curiosidades, o que está na mídia. As pessoas gostam de receber conteúdo de relevância. As famosas listas de transmissão, a gente já não tem mais feito aqui porque elas não têm uma personalização. A cliente sente que aquela mensagem não era uma mensagem para ela, era só um Ctrl+C, Ctrl+V enviado para todas as pessoas. Às vezes, oi, tu até muda o nome, oi fulana, mas tu sabe que é uma mensagem igual para todo mundo. E nós, a maioria dos profissionais, biomédicos, farmacêuticos, a gente não pode estar postando fotos de antes e depois, que é a maior e melhor forma de divulgação do nosso trabalho. Só que o conselho entende que tu está oferecendo como se todo mundo fosse ficar daquele jeito, sem respeitar as particularidades de cada um. Então, claro, existem os contrapontos, né? Se é uma pessoa maldosa, ela entende que ela vai ficar igual. Mas a gente pode ter essas fotos para mostrar em consulta, sempre enfatizando, então, para aquele possível cliente que os resultados são individualizados e eles vão depender da resposta de cada organismo. Porque realmente, se a gente ficar no pensamento, fiz a minha parte, o negócio pode vir à ruína e nós ficarmos sem camelo. Mas se a gente usar estratégias para manter a atenção, o interesse das pessoas, elas chegam até nós. O negócio é fazer com que esse possível cliente morda a isca. A gente vai jogando a isca, uma hora ele morde. Então, eu repito,
postem coisas interessantes nos seus perfis, curiosidades e, por que não, até algumas polêmicas. Eu tenho certeza que isso vai acabar chamando a atenção. Claro, até essa questão de perguntar por quê é interessante, porque a gente pode acabar encontrando que várias pessoas têm a mesma sensação da nossa clínica ou do nosso atendimento e a gente pode trabalhar uma forma de melhorar isso. Então, pode acabar encontrando um problema, não sei se mais grave, mas que acontece com várias pessoas. Então, tá bem interessante isso também. E vamos para a quinta etapa, que é a negociação. Bom, aqui a gente resolvi todas as dúvidas, né? A pessoa está bem decidida já a comprar o meu serviço, então agora eu só preciso cobrar e pronto, né? Não tão rápido. Pode até acontecer, mas não é tão comum. Porque na negociação, claro, ainda pode ter algumas dúvidas mais técnicas por parte do possível cliente, mas normalmente a grande objeção aqui ainda é financeira. O futuro cliente deve estar pensando naquele famoso descontinho, né? Ou buscando formas de obter vantagem dentro dessa equação. Você já sabe o que eu penso sobre os descontos, enfim, então não vou entrar nesse detalhe. Mas então, o que eu vou fazer na negociação? Bom, primeiro a gente enfatiza o valor e os benefícios que o serviço de vocês vai entregar, né? E a gente tem que procurar passar para o cliente a equação, fazer com que a equação custo-benefício seja interessante para ele também. E aqui também vocês podem trabalhar a questão do pacote de tratamento versus tratamento avulso, por exemplo, onde geralmente os valores do pacote eles são mais interessantes se comparado com a sessão sozinha, né? Então, se vocês possuírem, não sei, condições especiais de pagamento também, digamos X vezes se a pessoa pagar com cartão de crédito, é o momento exato de enfatizar tais condições. A grande questão da negociação, na verdade, é entender qual a objeção econômica que esse possível cliente ainda possa ter e encontrar formas de contra-atacar essas situações, Cris. Lá vem a Cristiane com os exemplos agora. Mas outro dia eu fiz uma consulta para depilação a laser e a pessoa ficou ali enrolando, disse que ia pensar. Daí eu peguei e falei para ela, tá, se não fosse o preço, o que está te impedindo de fechar esse tratamento comigo? Ela ficou sem jeito. E claro que eu não forcei, porque muitas pessoas, principalmente as mulheres, tu tem que fazer elas comprarem no calor do momento. Só que muitas vezes tu comprar no calor da emoção ali, tu acaba gerando arrependimentos. E daí tu ter uma pessoa que não vai te facilitar, não vai colaborar no tratamento, é melhor tu não atender, né? Mas porque tu forçar uma venda, tu pode ter algumas incomodações desnecessárias depois, né? Mas em alguns casos pode ser um gatilho a usar conforme quem está ali na sua frente, né? Como o Gabriel disse, eu também não gosto de estar trabalhando com desconto em si, porque parece que se o cliente chorar, ele sempre vai conseguir baixar o seu preço. E se uma vez ele conseguir fazer isso, toda vez ele vai ficar pedindo desconto e vai ficar ameaçando, eu vou para o concorrente porque o preço é menor. Mas fulano faz isso. A vontade de dizer, vai para o fulano, né? Então, esse tipo de cliente que só busca o preço sem enxergar o valor do que ele está contratando, ele não deve ser o nosso objetivo. Porque ele vai ser aquele que não vai colaborar com o tratamento, que vai ficar reclamando de tudo, e ainda pode sair falando mal depois, colocando a culpa do insucesso toda no profissional, sem conseguir ver a própria culpa, né? É muito mais fácil a gente apontar para o rabo do outro do que olhar o próprio rabo. E eu sei que não é fácil, mas eu estou tentando mostrar o valor agregado que a gente tem em cada atendimento. Em alguns casos, eu procuro também mostrar o benefício da pessoa adquirir mais tratamentos, até porque a gente sabe que em muitos, dependendo do paciente, né, não adianta, um exemplo, não adianta a gente ir direto para o Botox. A gente precisa antes tratar aquela pele para ela poder estar recebendo o Botox. Então, mostrar um caminho de tratamento, um caminho que o cliente vai percorrer até chegar no tão sonhado Botox, enfatizando para ele todos os benefícios de cada etapa, junto com o cuidado em casa, e que a gente sempre vai estar acompanhando junto esse cuidado, tem me ajudado muito aqui nos fechamentos da Bio. Claro, inclusive forçar a venda, se a gente trabalhar bem o funil, né, vai passando as pessoas etapa por etapa, vai entregando informação, tu vai agregando um valor tão importante dentro do teu processo de vendas que tu acaba não precisando forçar, a venda acaba acontecendo de forma natural em algum momento, né. Mas eu sei que deve ter gente que já está cansada, né, porque tem várias etapas, mas calma que ainda a gente tem a seguinte etapa que se chama fechamento. O fechamento nada mais é do que aquele momento que o cliente puxou o dinheiro, o cartão do bolso e vai efetivar a compra, né? Mas não deixe que a explicação curta e simples te engane, porque ainda tem muita coisa por fazer nessa etapa. O básico
é contar com as mais variadas formas de pagamento que a gente possa ter, né? Dinheiro, cartão, transferência, o velho cheque, se alguém ainda confia nele, o pagamento à vista, parcelado, o vale presente, caso alguém queira presentear o seu ser querido, né? Enfim, quanto mais opções a gente tiver, menor a chance do cliente chegar e falar, poxa vida, eu queria pagar com cartão de crédito e vocês não aceitam cartão, né? E a gente vê ele saindo pela porta sem comprar nada. Aqui também é hora de usar e abusar das estratégias. De técnicas de fechamento, na verdade, técnicas de venda. Eu não vou conseguir entrar em detalhes nesse programa, porque senão ficaria enorme, mas eu vou deixar alguns exemplos mais básicos aqui que vocês podem ir pensando. O primeiro seria a escassez de agenda, por exemplo. Tem gente que trabalha, nem é enganar nem nada, dizer, eu tô com a agenda lotada quando não tá. Tem gente que trabalha com datas específicas para cada tratamento e realmente tem uma agenda apertada para esses horários. Então, falar para a pessoa, olha, eu não sei, tenho só mais uma vaga para essa próxima data e eu posso te esperar até amanhã e depois disso, na verdade, eu tenho que abrir para outros clientes que também estão interessados. É uma ótima técnica de fechamento. A estratégia do maior preço e do menor preço. A gente posiciona um serviço similar com maior preço e depois a gente posiciona o que a gente realmente quer vender que tem um preço menor. Então, isso faz com que na cabeça da pessoa ela veja o nosso serviço que a gente realmente queria vender e tinha preço menor que o outro, acaba sendo mais barato. Ela pensa, poxa vida, olha só, o outro é tão caro e esse aqui tá até barato, né? Então, eu vou comprar. A outra forma é reduzir como a pessoa enxerga o preço. Que é, por exemplo, colocar um preço diário. Vamos dizer, o que tu vai pagar nisso aqui é só R$3 por dia, né? É menos que um cafezinho, vamos dizer. Bom, depende de onde for tomar o café também, né? Mas enfim. E a última que eu vou deixar, e depois tem muitas mais, acho que até a gente vai fazer um programa relacionado a isso, é a estratégia do mas, que é negar a petição de um cliente, mas oferecer outra coisa em troca. Então, como é que funciona? O cliente diz, eu só vou fechar contigo se tu me der 20% de desconto, por exemplo. Tu diz, olha, eu não posso te dar 20% de desconto, mas eu posso te dar, não sei, 6 vezes sem juros no cartão se tu fechar agora. Também é uma técnica que ajuda na hora do cliente dizer, ok, vou comprar então. E também tem que lembrar que nessa etapa a gente tem que trabalhar as expectativas desse futuro cliente, explicar como vai ser o serviço, quantas sessões, o que ele pode esperar do resultado final, indicar que a estética envolve um tratamento constante e não algo que a gente vai resolver como mágica em uma sessão, né? Comentar nossas políticas sobre falta, cancelamento, remarcação, se a gente tem elas bem definidas. Enfim, todos os detalhes para que a pessoa, enfim, para que não haja surpresas depois, né, Cris, que costuma acontecer bastante. Com certeza, sabe, pessoal, no nosso tipo de serviço cabe muito bem fazer um contrato de prestação de serviços. Na internet a gente encontra muitos modelos prontos, mas se você tiver um advogado de confiança, pode pedir para que ele redija um para você, de acordo com as características e necessidades da sua clínica, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui comigo recentemente. Veio uma cliente nova na corrida, a gente acabou não fazendo o contrato. Errado, tem que fazer desde o primeiro momento. Aí na segunda sessão ela simplesmente remarcou 3 vezes aquela segunda sessão. Na semana seguinte, 30 minutos antes do atendimento, ela disse que não ia vir. Daí eu respondi, tá, ok, eu vou dar como falta aqui no teu atendimento. Daí ela se apavorou perguntando, mas eu tenho que pagar? Porque se tiver que pagar, eu dou um jeito e eu vou. Tá vendo, gente? O pessoal, é que o que acontece, a estética não é um negócio de primeira necessidade, elas enxergam como supérfluo, como um luxo, só que esse luxo, por exemplo, é o nosso ganha-pão, então a gente tem que ter normas estabelecidas e tem que ter tudo organizado, né? E o que eu fiz? Eu expliquei para ela como é que as coisas funcionam, que eu tinha errado em não ter feito o contrato, então aqui, naquele momento eu deixaria assim, ela não perderia a sessão, mas que daí eu ia deixar tudo organizado para a próxima. Na semana ela veio, assinou o contrato, nos explicamos as políticas, novamente ela compreendeu. Então, ok, espero que não invente mais, né? Então, outra questão é explicar como o tratamento vai ser feito, quantas sessões vão ser necessárias, que vai ser feita uma revisão, uma reavaliação depois de um tempo para ver a necessidade de um tratamento complementar, porque como o Gabriel disse, a estética é constância, não é achar que vai ter milagre, né? O que acontece é que a estética está tão banalizada, tão prostituída e cheia de milagreiros, que as clientes elas chegam até nós acreditando nessas barbaridades e achando que qualquer um vai fazer isso, sabe? Que aquilo lá é uma verdade absoluta. É, enfim, o mal do Dr. Google, né? Todo mundo chega lá e pesquisa como fazer isso, como fazer aquilo.
E também é muito importante envolver o cliente no tratamento, mostrando a importância da colaboração dele. E lembre-se de alinhar as expectativas. Não prometam o que vocês não vão poder cumprir. Se o tratamento ele melhora 80% de um caso, tá? Vamos supor, ele melhora, sei lá, 80% das estrias, digam que vai melhorar 50%, 60%. Que daí tudo o que for mais vai ser um lucro para a gente, né? Tu vai estar dando um além daquilo que foi prometido. Não é mentir, mas é trabalhar de forma mais tranquila, porque se você falar para a cliente que vai melhorar 80%, ela vai entender na cabeça dela que vai ser 100%, ela vai cobrar esse 100%. E outra coisa, a gente tem que cuidar algumas palavras que a gente usa na avaliação, porque algumas pessoas elas têm aquele ouvido seletivo e só escuta aquilo que for mais favorável a elas. Então, tu ter tudo documentado é uma segurança. Definir bem as expectativas é importantíssimo, acho, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E falando de tratamento, é a primeira adição, primeira modificação, que eu não sei se é a primeira, porque eu já comentei algumas, né? Mas dentro dos processos é uma das primeiras que eu faço quando eu trabalho o funil, que é na parte de estética, adicionar a etapa de procedimento ou tratamento, dependendo como o profissional trata essa etapa. Que é quando o cliente está atualmente em algum tratamento, né? Dentro do nosso estabelecimento. E por que classificar clientes aqui, né? Bom, primeiro porque a gente não pode esquecer quem já confiou no nosso trabalho e precisa de uma atenção especial também, né? Mas porque é onde a gente tem as primeiras oportunidades de vendas upsell e cross-sell. E também a etapa que vai alimentar depois constantemente o nosso funil, levando o cliente dessa etapa para o pós-venda. Só para conceituar bem rapidinho aqui, o upsell é a venda de um produto melhor e mais caro do que o cliente se interessou inicialmente, sempre, claro, que esse produto, né, esse serviço mostre uma vantagem em preço e qualidade. E o cross-sell é a venda de produtos complementares ao que o cliente se interessou inicialmente. Também vai ser um programa, eu acho que em técnicas de venda para entrar nessa partezinha, né? Essa etapa, ela é crucial, porque na estética, como a gente comentou, né, ser um atendimento muito personalizado, enquanto o cliente se encontra em tratamento, a gente consegue gerar uma confiança, uma intimidade com ele muito maior do que na consulta, por exemplo. Então, ele acaba entregando muita informação sobre outros interesses e outras coisas que incomodam ele, que a gente pode ajudar, que a gente pode usar a nosso favor na hora de posicionar outras vendas. Então, se a gente souber usar bem essa etapa, a gente pode aumentar consideravelmente as vendas dos nossos negócios e ainda essas vendas podem acontecer de forma mais natural. Claro, vem eu aqui com os exemplos, né? Tu tem uma cliente que ela queria depilar somente a axila. Mas por que não oferecer para ela axila e virilha, que tu acaba fazendo isso num tempo rápido, numa condição diferenciada, né? Ou então tu tem um cliente de limpeza de pele. E eu adoro a questão da limpeza de pele, porque nela, além de poder analisar bem a face da pessoa, conforme a necessidade, a gente tem todo aquele tempo de espera do vapor de ozônio, da máscara calmante, para conversar e expor outros serviços conforme a necessidade observada, seja uma luz pulsada, um peeling, um microagulhamento, né? As sessões estéticas, elas têm uma duração mínima de 30 minutos. E nesse período a gente pode muito bem conversar muita coisa com o cliente. A gente pode explicar muitas coisas, porque o cliente ele é curioso. No momento que ele está deitado na tua maca, ele vê que tem um tempo, ele vai fazer muitas perguntas, tá? Claro que a gente tem também aquele tipo de cliente que não dá abertura, que deita na maca e fica mudo. Então, tu deve respeitar. A pessoa não quer conversar, ok, não conversa. Mas como eu já falei, a gente faz até terapia com a cliente na maca, não é mesmo? Então, se ela reclamou da celulite, não adianta a gente chegar e dizer, imagina, você nem tem celulite. Chega e diz, tá te incomodando? Tá, olha só, a gente pode atuar, melhorar essa tua celulite com tratamento X, vai melhorar o aspecto das tuas pernas, vai poder colocar uma bermudinha sem pânico, o verão tá chegando, aquela história toda, né? As maiorias das vendas, elas acabam ocorrendo assim, durante a conversa, dentro do próprio procedimento. Olha ali que exemplo legal, né? Essa parte realmente, em vez de dizer, olha só, não, tu não tem nada, né? Dizer, não, tu te incomoda, eu tenho um serviço que pode te ajudar nesse teu incômodo, né? Mas vamos lá. Na verdade, achar a solução para a dor, né, Gabriel? Que nem a gente estava falando. Exatamente. Um exemplo perfeito ali tu colocou. E última etapa, então, para já ir fechando a história toda do funil, que eu sei que acabou sendo bem básico por questões de tempo também, né? Mas vamos lá. Que é o pós-venda.
O pós-venda, né? É uma etapa tão despreciada por muitos, esquecida por outros, mas que ela tem um poder impressionante de transformar o que seja leads, prospects, ex-clientes e até detratores, ou os famosos haters, em clientes novamente. Eu ousaria dizer que é a parte mais importante do funil, porque é a única que permite que vocês tenham um fluxo constante de venda dentro do negócio de vocês. Porque o que acontece? Depois que o cliente passa por todas as etapas anteriores, fez o tratamento com vocês, e aí? Ele desaparece? Ele volta quando achar que é hora de voltar? Ou você realmente faz um processo de acompanhamento, de relacionamento e de controle desse cliente? E aqui tem que ressaltar que o pós-venda, eu já comentei isso em outro episódio, não é o velho serviço técnico, né, que a gente leva equipamentos para arrumar quando apresenta um problema, por exemplo, e menos num setor onde a gente vai acumulando todos os problemas e reclamações, queixas dos clientes para se resolver em algum momento, né? Mas sim é uma etapa onde a gente usa para se reconectar com nossos clientes, onde a gente pergunta se ele ficou satisfeito, se ficou com alguma dúvida, se apresentou algum problema, um sintoma diferente do habitual, por exemplo. O pós-venda, ele é relacionamento. É melhorar o relacionamento com o cliente, aumentar a confiança e é se preocupar com ele de forma genuína. Como realmente se preocupar com ele, não pensando numa venda nesse momento. E um processo de pós-venda bem desenvolvido é o que faz com que o cliente retorne ao negócio de você de forma recorrente. A grande maioria dos negócios, como eu estava comentando, não dão a devida atenção a essa etapa e ela se transforma em um abismo, inclusive, dentro do funil, onde o cliente cai e não reaparece nunca mais. Então, aqui entra de novo a questão da venda cross e upsell, né? Porque é impossível a gente utilizar esse tipo de técnica ou qualquer outro processo de vendas se a gente não tem um relacionamento bem desenvolvido com nossos clientes, se a gente não está em contato permanente com eles, se os mesmos só vêm ao nosso negócio e depois são esquecidos, se a gente não tem taxas altas de retenção desses clientes, e para tudo isso, para ter tudo isso, só é possível com um processo de pós-venda bem desenvolvido para que ele siga gerando fluxo recorrente dentro do nosso negócio, Cris. É aquilo que a gente vem falando desde o início, né? As pessoas gostam de receber atenção. Muitas clientes aqui, elas pedem para mim, Cris, me chama quando tá na hora de fazer o tratamento X de novo. Né? Tem alguns casos que só vem para fazer Botox. Tu não consegue muita abertura para outra coisa, por mais que tu tente posicionar, mas devagar eu vou quebrando a barreira, né? Então, ok, passou o prazo, tá na hora de fazer de novo, já boto lá, boto um lembrete na agenda para fazer um novo contato com essa pessoa. Mas mesmo assim, eu não deixo de posicionar algumas outras coisas dentro desse período, né? Cliente de laser, a gente sempre manda uma mensagem no dia seguinte para saber como é que tá, como é que ficou a pele, da harmonização também, para saber se está tudo bem. A cliente gosta, ela se sente cuidada, ela se sente protegida. Tá? O cliente que começou a usar um home care, que comprou aqui com a gente, ou então que eu acabei fazendo a prescrição, eu entro em contato para ver se não teve nenhuma reação alérgica. Realmente com interesse, não aquela coisa automática, tem que entrar em contato com fulano. Né? Não, tu tem que realmente mostrar interesse naquela pessoa. E não adianta tu enviar uma mensagem lá de vez em quando, com uma oferta, ou então direcionando uma venda, fazendo uma venda direta, né? Tu tem que construir e nutrir esse relacionamento. A cliente, ela tem que se sentir à vontade contigo, com a tua equipe, ela tem que saber que ela pode confiar, ela tem que se sentir confortável dentro do seu espaço. É quase como um casamento, se tu não regar constantemente, o casamento não vinga, né? Vai acabar, vai cada um pro seu lado. E além dessas etapas, nós precisamos estudar também para estar sempre entregando o melhor a quem nos entregou o seu maior bem, que é o seu corpo e a sua saúde. Com certeza. A Cris, inclusive, tem usado esse método do funil no negócio dela e, na verdade, a reação dos clientes até também é bem interessante, porque eles mostram, nossa, gostei muito do contato, enfim. É uma mudança realmente importante na empresa que ajuda a gerar mais clientes, ajuda a aumentar as vendas, ajuda em um monte de coisa. Inclusive, eu faço várias adaptações ao funil, né, pensando exclusivamente nos negócios de estética. Inclusive, até ele deixa de se chamar funil, mas sem reinventar roda, nem nada, nem milagre, só porque realmente o processo muda um pouco. Mas isso é outro material que a gente está desenvolvendo e está por sair ainda, e o único problema é que provavelmente ele não vai ser grátis, né, Cris? Mas a gente está trabalhando também nisso, que pode ser muito interessante para quem está dentro do mundo da estética. Mas é um conteúdo maravilhoso de mudanças reais dentro do seu negócio. Vale muito a pena. E não é nenhum milagre que nem vocês costumam ver por aí em redes sociais. É mudanças reais dentro do seu negócio. Bom, acho que hoje a gente vai ficando por aqui, né? Já são
deu bastante esse programa, espero que o pessoal não tenha ficado entediado. Eu quero agradecer bastante os contatos que a gente tem recebido pelo Instagram, com mensagens de apoio e tudo mais. A gente fica bem feliz, bem contente, porque realmente a gente nota que está chegando as pessoas e elas estão gostando do programa, estão se interessando. Quero fazer um chamado de novo, me explicando um pouco melhor, talvez, porque eu falei, entre em contato com a gente vai fazer uma sessão especial com a participação de vocês. Essa participação, pode ser qualquer coisa, pessoal. Você pode mandar uma pergunta para a gente que vocês tenham, você pode mandar um comentário, vocês podem mandar, enfim, o que vocês quiserem, sempre indicando o que vocês querem que saia no programa, porque às vezes a gente também recebe comentários e não sabe se a gente pode usar esse comentário de vocês ou não. Então, comentem, eu tenho a pergunta tal, vocês podem responder para mim no programa, a gente vai fazer uma sessão bem legal também com a participação de vocês. E já finalizando, né, lembrando que a música de abertura do nosso programa é Feeling Good, da purpleplanet.com. Na próxima quinta estaremos de volta, como sempre, com outro assunto bastante interessante para todos vocês. Até a próxima, Cris. Com certeza, a gente procura sempre trazer o que for de mais interessante para vocês. E só abrindo parênteses, se vocês quiserem algo mais técnico também, melasma, a respeito de tratamento de celulite, a gente faz um programa mais técnico também, tá? A gente está focando mais nessa parte de gestão, porque é uma necessidade maior de todos os profissionais. Obrigada pela participação de todos, até mais. Tchau, Gabriel, até o próximo. Tchau, até mais.